Então, calhou de ser esse momento da gente estar se falando, né? Uhum. Então, eu achei inevitável a gente abrir a conversa só fazendo alguma reflexão sobre esse acontecimento, né? Esse acontecimento ele é carregado de muitos significados e de muitas revelações. A primeira delas é que o ministro da Justiça sai claramente dizendo que o presidente cometeu vários crimes. O primeiro deles é em relação a querer fazer uma interferência na Polícia Federal, de ter acesso privilegiado a informações antes de qualquer medida que possam ser tomadas. E isso não é da natureza do que faz os processos investigatórios, que os mandantes de plantão possam filtrar o que deve ter continuidade e o que não deve, porque isso sempre recai nas polícias políticas, em que os amigos são protegidos e os adversários são totalmente perseguidos. E isso é um crime grave numa democracia, no Estado democrático de direito. A outra questão é que, claramente, né, e isso foi interessante, o rei fica literalmente nu, porque antes ainda tinha a falsa vestimenta do moralismo, do combate à corrupção, mas agora ele se encontra desprovido de qualquer vestimenta republicana, porque, digamos, um presidente com o mínimo de interesse republicano e postura republicana não faria esse tipo de proposta dessa forma completamente inadequada, inconstitucional, enfim. Então, é um momento muito difícil. Que eu posso extrair de tudo isso é que nós estamos diante de um governo que agora se revela para mais e mais pessoas aquilo que ele realmente é. Porque durante o processo de ganhar as eleições, ele tinha ali as duas caras. Uma ele fez questão de escancarar, que era o desprezo que ele tinha pelos índios, pelo meio ambiente, pelas políticas sociais, pelos grupos que se constituem como vulneráveis. E isso ele fazia questão de dizer, inclusive, por incrível que pareça, ganhou muitos votos com isso. Mas fazia o discurso do falso moralismo do combate à corrupção, que é uma chaga inaceitável no nosso país, que foi revelada com todas as matizes para políticos poderosos, para empresários poderosos, e que o presidente entrou nessa onda, não é, para ganhar a eleição, mas que, na verdade, ele nunca teve compromisso com essa agenda. E até foi estranho quando o ministro Sérgio Moro aceitou ser ministro do governo Bolsonaro. Não é? Agora, acho que não temos mais máscaras. A nudez está posta. Você teve um manifesto que foi assinado, né, no começo da semana, que pelo Fernando Haddad, o Lula, Ciro Gomes, Flávio Dino. Você não foi convidado ou você não quis assinar ou você gostaria de assinar? Nós estávamos num debate dentro dos partidos com os quais a gente vem dialogando, que é o PDT, o PSB, o PV, enfim, desse campo a gente tem uma relação bem mais próxima. E antes tinha uma nota que foi feita por eles, que era um pedido de renúncia do presidente Bolsonaro, e eu acho que o presidente Bolsonaro, o que ele não tem, digamos, é qualquer tipo de bom senso, e principalmente para renunciar em benefício de qualquer coisa. Então, eu não assinei essa nota. Essa outra que foi feita, a rede ainda está num processo de discussão. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo no Brasil. Nós temos várias crises, a crise política, a crise ética,
Então, nós estamos vivendo várias crises e eu tenho uma preocupação. Temos a crise política, a crise ética, uma atitude do presidente em querer desconstruir, desqualificar o tempo todo a democracia e, ao mesmo tempo, uma crise sanitária sem precedente no mundo, com prejuízos que são ainda incalculáveis, principalmente em países em desenvolvimento ou países pobres, como acontece na América Latina, na Ásia e na África. E, nesse momento, né, qualquer crise política ela tem que ser medida na altura e profundidade da responsabilidade que temos em todas essas frentes, compreendendo que, de todas elas, a mais importante é o respeito à vida. E é por isso que eu tenho procurado fazer esse debate com muito cuidado. Porque, para o Bolsonaro, que está diante de uma política genocida em relação ao coronavírus, incentivando as pessoas a irem para as ruas para se contaminar, criando uma situação de tensionamento o tempo todo com as orientações da Organização Mundial de Saúde e daquilo que vem sendo feito no mundo e que tem provado que funciona, não é? O Bolsonaro não se importa se as pessoas vão para a rua, mas quem tem respeito à vida se importa, sim, que as pessoas possam ir para as ruas se contaminar. E tudo que nós não precisamos agora, não é de uma guerra no meio de uma pandemia. Então, é por isso que eu tenho feito esse debate com muito cuidado e tenho conversado com algumas pessoas, conversei com o Boulos, tenho uma ótima relação pessoal com ele, falei dessas minhas preocupações, conversei recentemente numa conversa também muito mais entre pessoas, mas com a Manuela Dávida, e tenho conversado com algumas pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar tudo isso e medir, e a coisa mais importante agora é a preservação da vida. É claro que vamos ter que equilibrar todos esses pratos. A preservação da vida, que é mais importante, a defesa da democracia, não é? E de uma postura republicana frente às instituições. Eu li um texto na Folha que o título era esse, era A indiferença aos mortos é o maior escândalo. Né? Sim, É, porque quando você já rompe qualquer laço em relação a se importar com a vida, né? E sequer você se preocupa que tem um luto a ser feito, não faz luto nenhum, é porque você está rompendo o laço social. Se existe alguma coisa que não existe palavras para definir, é a morte. Não existe como definir a morte com palavras. A morte a gente só sente. E quando alguém deixa de sentir o peso da morte, é indiferente a ela, né? Quando bate à porta do outro, né? Isso é o rompimento de qualquer laço social. porque e é isso que a gente está vivendo, é o processo que está. Que assim, se as pessoas estão se isolando menos, é uma coisa que está acontecendo. Os estados já estão começando a discutir o afrouxamento. E parece que a pandemia vai chegar no pico ainda. A minha dúvida é essa, quer dizer, o brasileiro, esse vai ser o modo que a gente vai conduzir, né? Ignorando mesmo. Eu acho que não dá para generalizar para todos os brasileiros. Né? Existe uma grande quantidade de brasileiros que, apesar do presidente Bolsonaro, apesar das mudanças que tivemos agora recente no Ministério da Saúde, passando um sinal de que as coisas agora podem ser flexibilizadas, e esse sinal foi passado, e os resultados a gente já vê numa diminuição significativa do isolamento social em vários estados, mas apesar de tudo isso, tem uma parte da sociedade que está fazendo por consciência ou por medo, seja pelo que quer que seja, está fazendo isolamento social. E a gente tem que compreender o seguinte, é com essa parte que está compreendendo a magnitude da crise que a gente tem que contar, né, para diminuir os danos. Porque, como diz a música do Gilberto Gil, né, mesmo aqueles que querem ir para a rua, uns por necessidade, outros por confrontação política, outros até por não ter, digamos, a altura e a profundidade do problema do coronavírus, mas o Gil tem uma música que diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe.
E o que todos querem é a vida, independente de estar ou não trabalhando a favor dela, né? E nós temos que trabalhar a favor da vida para todos. Como é que tem algum entrelaçamento entre o meio ambiente, a pandemia e a situação brasileira? Como é que você consegue entrelaçar um pouco esses três lugares? A gente pode significar tudo isso. A crise sanitária é uma parte da ponta do iceberg da crise ambiental global. Não vamos nos esquecer que ela começa no corpo esquelético de um morcego em um mercado em Wuhan, uma das cidades da China, e toma conta do mundo, não só prejudicando a saúde biológica dos seres humanos, mas seus sistemas econômicos, de transporte, de comunicação, da forma de trabalhar seus sistemas produtivos. Mas ela tem origem na natureza. E quanto mais nós alteramos as bases naturais da nossa existência, mais nós estamos sujeitos a esse tipo de intempérie da natureza que nós não temos como controlar todas as variáveis. Aliás, um dos grandes enganos das pessoas é imaginar que elas podem, não é, controlar os limites que a natureza nos impõe. E os homens tentando controlar os limites que a natureza nos impõe foram encontrando também os limites da natureza. Só que aí ela reage de uma forma avassaladora. E já existem cientistas dizendo que a destruição dos ecossistemas, das florestas, a alteração desses ecossistemas, seja os ecossistemas aquáticos, seja os ecossistemas terrestres, eles trarão consequências muito dramáticas para a humanidade. Uma delas pode ser essas, como nós estamos vendo agora com o novo coronavírus. A outra é o problema da perda de biodiversidade, das mudanças climáticas, que é diferente porque é algo que acontece no longo prazo. Mas do mesmo jeito que existe um coronavírus, né, metaforicamente, existe um coronaclima, existe um corona perda de biodiversidade, existe um corona contaminação dos oceanos, existe um corona derretimento das grandes geleiras do mundo. E isso tudo trará consequências inimagináveis se não formos capazes de intervir para mitigar e nos adaptar a essas macro mudanças. Então, eu costumo dizer que a gente vive mesmo em uma crise civilizatória. É muito mais do que uma crise pontual na economia, nas questões sociais e até mesmo de saúde. A gente vive uma crise civilizatória, eu estou falando isso há mais de uma década, e agora a gente vê isso em 3 dimensões, o que é assustador. Né? E aí eu paro para você poder colocar as questões. O que é assustador é o seguinte: se é tão difícil convencer as pessoas que elas devem ter uma atitude de cuidado e prevenção contra algo que pode lhe matar ou matar seus entes queridos, pode parar a sua economia, tirar seus empregos, todo esse processo avassalador. Se é tão difícil convencer as pessoas, porque o vírus pode estar na maçaneta do elevador, mas é difícil ainda convencer uma boa parte das pessoas. Agora, você imagina convencer as pessoas que destruir a floresta amazônica pode significar transformar o sul e o sudeste em um deserto, que aí não terá vida nenhuma, certo? Convencer as pessoas de que, se a gente continuar aquecendo o planeta usando combustível fóssil e destruindo as florestas, a gente poderá ter o derretimento das grandes geleiras do mundo e ter uma elevação dos oceanos em que países inteiros poderão ficar submersos. Só um parênteses, o coronavírus está pegando forte na Amazônia, né? Sim, principalmente no estado do Amazonas, já começa a ser muito forte, Roraima, no estado do Pará, e o maior risco que temos ali é em relação às populações originárias, tanto dos ribeirinhos e principalmente
as populações indígenas, que são bem mais vulneráveis, até porque seus sistemas de defesa, enfim, sua imunidade tem uma diferença em relação a outros agrupamentos, são as pessoas que têm maior vulnerabilidade em termos de diagnóstico, de atendimento de saúde, de remoção quando as pessoas precisarem, já vive uma situação de fragilidade, de violência que é cometida contra esses povos, invasão de madeireiro, de garimpeiro e a negligência deliberada do governo, porque o governo está sendo negligente, né, deliberadamente, usando um termo educado, porque o que o ministro do Meio Ambiente fez foi ser conivente com o crime organizado do garimpo e da exploração de madeira, quando demitiu o diretor de proteção ambiental, que, em função das operações que foram feitas naquela região das populações indígenas. Você acha que tinha que ter... Então, mas assim, se o Bolsonaro se falou assim, difícil dele renunciar, você acha que deveria ter impeachment? O impeachment está em debate, é isso que está em discussão. Existem vários pedidos que estão tramitando de pedido de impeachment. Um deles, inclusive, foi de um deputado distrital, que é até da rede aqui do Distrito Federal, né? Outros que já estavam em tramitação, e agora o PDT, com o ministro Ciro Gomes, e o presidente do PDT, o Lupe, apresentaram também um pedido de impeachment. Eu estou ainda no debate sobre essa questão. E uma das questões pelas quais, né, eu fico pesando tudo isso tem a ver com aquilo que eu disse. Nós estamos no meio de uma pandemia, certo? De algo muito grave. Para o Bolsonaro mobilizar seu exército de fundamentalistas políticos, né, se é que se pode chamar fundamentalismo de política, os seus fundamentalistas, eles estão dispostos a ser imolados em nome do Messias deles. Não é? Agora, não é? Para quem tem responsabilidade com a vida das pessoas, o mesmo não é verdadeiro. Por quê? Não é? O vírus não faz distinção em quem é bolsonarista, em quem é lulista, em quem é independente, em quem é centro e quem é esquerda, direita, o que seja. Não é? O vírus ele vai atacar todos que ele entrar em contato. Não é à toa que todo mundo diz, os cientistas, que todos irão se contaminar mais cedo ou mais tarde, sendo que alguns não terá esse impacto de morte ou quase morte, mas numa grande quantidade de pessoas terá e colapsará os sistemas. O sistema de saúde, em primeiro lugar, e os demais sistemas de produção, de circulação de mercadoria, de tudo. Então, esse é o problema. Não é uma questão não, é essa questão que tem que ser pensada, essa equação, como que ela é resolvida. Tem que ter uma mínima governabilidade, né? E a gente fica um pouco preocupado, apreensivo, né? Quer dizer, assim, o que eu queria entender é se o teu lugar, o teu pensamento está entre a renúncia e o impeachment. Ou... Não, a minha questão está, o Bolsonaro, com o que o Moro disse, e as coisas que ele já vem fazendo, ele comete crime de responsabilidade o tempo todo. Isso está claro, certo? E crime de responsabilidade, o que eu comecei falando, que o Bolsonaro não tem bom senso, qualquer tipo de altruísmo para fazer uma renúncia. Ele é uma pessoa que tem o poder como sendo, não é nem a adrenalina, é o sangue que corre nas veias dele. Como é que você está visualizando o Brasil pós-pandemia? É um desafio muito grande para a humanidade como um todo, mas isso tem que se expressar na realidade de cada Estado-nação, de cada localidade. Eu sou daquelas que acham que essa é uma experiência que deve ser, digamos assim, interpretada, significada na experiência viva que a gente está atravessando. E que nós estamos fazendo algumas descobertas, que são algumas muito dolorosas e vergonhosas. Por exemplo,
nós investimos dinheiro demais, tempo demais, recursos humanos demais, tecnologia e conhecimento demais em coisas que agora se revelam incapazes de nos socorrer naquilo que é o mais básico, que é proteger a vida. Nós colocamos satélites em órbita, vamos à Lua, estamos nos preparando para ir em outros planetas e assim por diante. E, no entanto, estamos agora diante de uma situação em que não se tem máscara de proteção, não se tem respiradores, que são equipamentos para as pessoas respirarem mecanicamente. Nós estamos vendo ser reeditada a pirataria em pleno século XXI, não é? Os piratas agora aéreos, porque os aviões, para poder sair com os carregamentos da China e chegar aos seus destinos, estão tendo que fazer rotas totalmente mirabolantes para não serem confiscados com seus produtos. Isso está acontecendo, é um fato. Então, tudo isso nos ensina muito. Aí a gente fala, vamos mobilizar bilhões, trilhões para soerguer a economia. Que economia mesmo nós queremos soerguer? A mesma que destrói a Amazônia? A mesma que usa combustível fóssil para aquecer o planeta? Não é? Tem muita gente dizendo, vamos voltar ao normal. Qual é o normal mesmo? Será que era normal ter pessoas vivendo em comunidades sem água, sem saneamento básico, em cubículos com 10, 8 pessoas em condições completamente degradantes? Era normal uma situação em que mais de 13 milhões estavam desempregados? É normal um mundo onde 1% tem mais riqueza do que mais da metade dos 7 bilhões de seres humanos do planeta? Esse mundo já não era normal e a gente tem que entender isso. E a partir da pandemia, nós temos que ter uma clareza. Se queremos mudança, vamos ter que investir nela. Porque existem aqueles que querem voltar para o antigo normal, né? E aqueles que querem ajudar a fazer uma transição, mas é um investimento. Não acredito que vai haver uma conversão em massa das pessoas. Existirão alguns que vão voltar mais gananciosos, querendo tirar o tempo perdido, mais ávidos por remover a legislação ambiental para poder derrubar em nome de produzir alimentos e etc, etc. Existirão esses. E existem aqueles que irão, sim, fazer uma experiência, significar essa experiência, se desidentificar desse modelo predatório que nos levou a essa crise civilizatória, né? Um dia desse eu falava, né, que existem aqueles que já estão desidentificados com o sistema há muito tempo, e existem aqueles que poderão se desidentificar na crise, mas existirão os que continuarão visceralmente identificados com ela, achando que esse era o modelo perfeito e vão lutar por eles. O Bolsonaro é o porta-voz, né, dos que querem um modelo em que a economia vale mais do que a vida, em que a economia vale mais do que a ecologia. É esse tipo de figuras que nós temos no mundo. É o Trump sugerindo que se possa fazer a injeção de detergente nas pessoas para poder curar do coronavírus. A gente está vivendo várias crises, uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, social, ambiental, uma crise principalmente de valores. E, nesse sentido, não é? Acho que o olhar para aqueles que são mais resilientes, que têm um outro sistema de satisfação, de prosperidade, como são os nossos índios, é algo que nos ensina muito. Olhar para outras formas de saber e outras formas de estar no mundo, entender que a gente é uma comunidade de vida, né? E que nessa comunidade não apenas os seres humanos é que contam. Nós somos uma espécie que, para existir, depende das outras formas de existência muito mais do que qualquer outra. Você acha que... É a minha última pergunta, tá? Mas e eu te peço desculpa por retomar um tema. Mas você acha que o melhor para o Brasil seria o quê agora, em termos políticos, estritamente políticos, no contexto dessa crise, mais essa crise de hoje? O que é o melhor para o Brasil? Uma coisa que a gente já sabe que não é o melhor para o Brasil.
os grupos que se focam apenas no poder, pelo poder. O melhor para o Brasil agora é pensar um projeto de país, porque essa lógica do poder pelo poder é que nos trouxe até aqui. Se para ficar no poder tem que fazer corrupção, faz corrupção. Se para ficar no poder tem que fraudar a eleição, frauda a eleição. Se para ficar no poder quer se livrar do incômodo dos que ficam criticando e ficam flertando com democracia, com autoritarismo, é isso que querem fazer. Esse momento melhor para o Brasil e para o mundo é ter visão de país, visão de humanidade. Né? É isso que é o melhor para o Brasil. E, nesse sentido, compreender que ninguém tem a verdade por inteiro. Né? E que ninguém é a solução, o seu grupo, o seu partido ou a sua liderança. Esse é o momento em que é necessário a solidariedade, compartilhar a autoria, compartilhar a realização, o reconhecimento, e que o maior protagonista de qualquer mudança que seja significativa se chama sociedade brasileira. Não tem como algo dessa natureza, dentro de um sistema democrático que preserve a democracia, ser feito para as pessoas. Tem que ser feito com elas, com os empresários, com os trabalhadores, com os jovens, com as mulheres, com os vulneráveis, com todos os setores. Esse é o momento que o melhor para o Brasil é não infantilizar a sociedade, é não se arvorar o salvador da pátria, é se perceber frágil e dependente uns dos outros e rechaçar toda e qualquer forma de autoritarismo, de cerceamento da liberdade e de instrumentalização da crise para interesses inescrupulosos, sejam de empresas, seja de políticos, de quem quer que seja. A política é muito linda, a política é a conduta ideal do Estado e das instituições, assim como a ética é a conduta ideal dos indivíduos. Mas se existe uma coisa que foi sendo expurgada, foi digamos, essa ontologia da política. Mas a gente pode resgatar isso. E esse é um momento em que eu acho que a liderança política não é mais aquela do poder pelo poder. Qualquer liderança política tem que entender que agora é a hora de servir. É o serviço que está em questão hoje. Né? E servir é algo que não dá pompa, servir é algo que não dá, servir é algo que te coloca no último da fila, disposto a coletar o seu sal, a tecer o seu próprio fio junto com todos. Entendi. Isso é o ensinamento do Gandhi.